Olá, olá, seguidores do Meio Amargo! Hoje é dia de falar sobre o filme Top Gun Maverick, que já está em cartaz nos cinemas, e que é uma continuação de Top Gun Asas Indomáveis de 1986, também estrelado pelo Tom Cruise. Muitas pessoas estão tentando justificar a existência do Top Gun novo apenas por essa onda de nostalgia que a gente tem em relação aos anos 80, mas a produção é um pouco mais esperta, ela vai além, no sentido de que ela consegue ser, ao mesmo tempo, uma refilmagem e uma sequência. O Maverick, interpretado pelo Tom Cruise, envelheceu, ele continua pilotando, mas ele está ali próximo da aposentadoria, e também tem pilotos novos, então de certa maneira a história continua, mas o filme está o tempo inteiro voltado ao passado. As cenas mais importantes são justamente os acontecimentos do filme anterior que retornam para assombrar ou para ajudar o personagem. Então o F-14, a aeronave que era muito importante antes e que hoje é considerada uma sucata, vai ser reaproveitada no momento oportuno ali dentro do filme. Um problema com uma escotilha que se abre, que era determinante no filme anterior, vai ser retomado aqui. Então cada vez que o filme dá 2 passos para frente, ele dá um passo para trás. Captain Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. You are here at the request of Admiral Kazansky, a.k.a. Iceman. A gente lembra que o Tom Cruise não é apenas o ator principal, ele é também o produtor executivo da franquia. Isso significa que ele tem um poder de decisão e um controle criativo muito grande ali dentro. Ele determina a história, ele contrata os profissionais que vão trabalhar com ele, os atores ao redor, e ele é muito bom nessa função. Ele sabe se cercar de profissionais excelentes que ainda não eram muito conhecidos na indústria, mas que uma vez que ele detecta o talento, ele abraça e não larga mais. O Joseph Kosinski, que é o diretor de Top Gun Maverick, já tinha dirigido Oblivion, também com o Tom Cruise, e o Christopher McQuarrie, que é o diretor dos últimos Missão Impossível, também é produtor do Top Gun Maverick, ou seja, ele tem uma turma que ele abraça, protege, ele continua trabalhando com esses grandes profissionais, de certa maneira descobertos ou pelo menos estimulados pelo próprio Tom Cruise. A gente também tem uma mocinha e um vilão, mas enfim, aqui a estratégia é um pouco mais inteligente do que a gente poderia pensar, porque a mocinha da vez é a Jennifer Connelly, do papel da Penny, e sim, ela é uma atriz excelente, muito bonita, e isso é valorizado, mas o filme não vai apenas colocá-la numa posição de beleza. Ela é uma personagem de ambições muito fortes, e mesmo não tendo conflitos pessoais, ela está basicamente ligada a esse romance com o Maverick, mas é ela quem decide quando eles vão se ver, quando ele vai poder entrar na casa dela, quando eles vão poder ficar juntos. Ela não está ultra sexualizada, o corpo dela não é explorado, é uma personagem que usa moletons muito largos, calças folgadas, o que já é uma pequena, grande evolução em relação ao retrato das mulheres nesse tipo de filme. Quanto ao vilão, a gente fica ainda mais contente, porque nesse tipo de história é comum a gente estigmatizar o vilão, que vai ser o russo, que vai ser alguém do Oriente Médio, enfim, alguma pessoa diferente considerado o inimigo dos Estados Unidos. Aqui, o adversário do Maverick, do grupo de pilotos, é alguém que está enriquecendo urânio, ou seja, uma atividade perigosa, mas a gente não sabe quem ele é. Esse vilão é invisível, ele é anônimo e pouco importa de qual etnia, qual nacionalidade ele pertença, o que é reprovável ali são os atos dele. What the hell? Good morning, aviators. This is your captain speaking. O próprio Maverick, o protagonista, ele é um desse tipo de herói clássico que sempre ganha embora ele perca. Isso pode parecer estranho, mas na verdade, cada vez em que ele recebe um não, isso é apenas uma possibilidade de provar o valor dele uma vez mais e ir além do que é esperado. Quando uma parte da companhia onde ele trabalha está prestes a ser fechada porque eles não atingem ali uma velocidade de 10 que é necessária, ele vai, obviamente, comprovar que ele pode não só chegar no 10, como ir além. Quando tem uma missão perigosíssima que exige que os aviões sejam pilotados em até 2 minutos e meio, ele vai provar que pode pilotar em 2 minutos e 15. Cada não que ele recebe é apenas uma oportunidade de provar novamente o valor dele e mostrar que ele pode ser, sim, o homem mais rápido do mundo, como diz um dos diálogos. Assim, o filme é inteiramente baseado na dicotomia entre tradição e modernidade. Por um lado, Maverick é totalmente voltado ao passado, às paixões do passado, aos colegas do passado, ele ainda se sente culpado pela morte do colega. Por outro lado, ele está numa academia nova, com pilotos muito novos, recém-formados, e com uma tecnologia que ele também precisa dominar. O filme está cheio de diálogos do tipo: o futuro está chegando e você não está nele, Maverick. Isso não deixa de ser uma ironia quando a gente vê que dentro do filão da indústria, obviamente, nenhum fim está próximo para nenhuma franquia, contanto que ela seja lucrativa e interessante para os estúdios, para os acionários.
What do we have here? Yeah, here I thought we were special. Fellas, this here's Bagman. Hangman. Whatever. What the hell kind of mission is this? Mas o filme não vai defender nem apenas a tradição, nem apenas a modernidade. Ele vai acreditar que os dois precisam se unir para seguir em frente. É um discurso conciliador de que você precisa, enfim, fazer as pazes com os traumas do passado, utilizar uma experiência adquirida durante muito tempo, mas também contar com a força, a juventude e a coragem desses novos jovens, e só assim você pode vencer um inimigo em comum. É um discurso de conciliação entre as gerações. Esteticamente, Top Gun Maverick é impressionante. E isso pode ser um lugar comum, né? Porque quando a gente tem esses grandes filmes de indústria, a gente costuma dizer, mas a fotografia é impressionante, o som é muito bom, apenas porque a gente percebe muito a fotografia e o som, como se o fato de chamar a atenção para si mesmo já fosse algo positivo. A gente depende muito da construção sonora para entender onde eles estão, o esforço que eles estão fazendo e os riscos que eles correm. Até porque muitos dos problemas relacionados aos pilotos não são visíveis. É a falta de ar, é a pressão no peito deles, é o cansaço, é a vertigem que eles sentem quando eles atingem uma altura ou navegam num ângulo preciso. Isso não é muito claro para quem está assistindo se você não tiver justamente uma respiração ofegante, o barulho de uma nave, de uma asa que trepida, que talvez esteja prestes a se soltar, um motor que começa a dar problemas de funcionamento, e isso tudo é sugerido pelo som. Esse som muito potente é o que vai dar a impressão de que as naves estão sendo levadas ao limite e os pilotos também. Isso se estende à trilha sonora, inclusive os primeiros 15, 20 minutos ali são basicamente um longo videoclipe. Tem muita trilha, uma atrás da outra. Eu tive receio de que o filme inteiro fosse assim, só muita música, mas não, ele se acalma, ele sabe dar espaço ao drama quando necessário, ele sabe dar espaço ao humor, que é muito pontual, muito leve, mas que vem em momentos pertinentes para aliviar a tensão. Para quem está acompanhando muito esses últimos filmes da Marvel, sei lá, Doutor Estranho, que tem piadas, já, meu Deus, Homem-Aranha vai sair teia da bunda, ou um cara jogando mostarda na própria cara. Esse tipo de humor físico mais infantil não está presente em Top Gun, é apenas um humor de desconforto ou ligado às próprias situações que eles vivem. Here we go. In 3, 2, 1. E ele é especialmente um filme excepcional em termos de ritmo. Ou seja, ele tem muita cena de ação para quem quer ação, mas ele não depende disso o tempo inteiro. Esqueçam essa cartilha Michael Bay, por exemplo, de uma explosão atrás de corrida atrás de explosão até a gente ficar anestesiado. Aqui, depois de cada grande cena de ação, tem uma cena de assimilar emocionalmente o que acabou de acontecer, os riscos do que houve, dramaticamente a proximidade da morte. Então ele é como um reloginho, ele é de uma precisão implacável. Você tem a grande cena de ação, depois uma cena de drama, de respiro, de compreensão dos próximos perigos que tem por vir. Ok, vou aceitar a próxima tarefa, então vamos lá. Mais uma grande cena de ação e depois o período para você compreender e assimilar o que aconteceu, tanto para os personagens quanto para o espectador. E tudo isso vai ser trabalhado pela direção de fotografia, pela escolha de ângulos, pela riqueza da paisagem sonora e por uma montagem que é muito boa. Ela não acelera exageradamente as cenas de ação para causar tensão. Ela sabe que a gente precisa ficar colado com os personagens em tempo real. E também quando a gente tem alguma forma de respiro, por exemplo, tem uma cena lindíssima com os colegas jogando futebol americano na praia, em algo que a gente não esperaria, que, enfim, outros filmes poderiam cortar para dar agilidade, mas a montagem desse filme reconhece que esse tipo de respiro é fundamental para a gente entender os perigos que os personagens correm depois. A gente tem que se importar com essas pessoas para temer por elas, para ter medo que elas morram numa operação muito arriscada ou que elas deixem outras pessoas queridas para trás. Someone's not coming back from this. Those are your pilots. Anything happens to them. Smoke in the air! You'll never forgive yourself. Por fim, Top Gun Maverick é um ótimo blockbuster, no sentido de que ele consegue aproveitar o potencial do cinema de ação, em termos de linguagem, de ritmo, mas sem deixar de lado o humanismo, a construção de personagens digna de um bom drama. E ele faz isso aproveitando o que tinha de positivo na história original, mas também corrigindo os erros do passado e abrindo a via para que novos personagens entrem e continuem essa história. É isso, eu fico por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, sigam o canal e também prestigiem os textos que estão no meioamargo.com. Até a próxima!